O Brasil está passando por um momento de grande incerteza política e econômica, e foi nesse contexto que participei de alguns eventos ligados ao setor do agronegócio, no interior do Mato Grosso, bem no coração do agro. Grandes fazendas extremamente produtivas, grandes celeiros, armazéns de alimentos, produtividade alinhado com tecnologia. Estou falando de indústrias a céu aberto, onde a natureza é quem dita as regras por aqui. A instabilidade no governo e no mercado faz com que investidores e empresários fiquem inseguros sobre o futuro. O agronegócio, mesmo em meio a crises, continua crescendo e sustentando boa parte do PIB brasileiro. Nós vimos isso acontecer durante a pandemia, onde ele foi o motor que sustentou o nosso país. Nesse vídeo, eu vou compartilhar o que vi nesses eventos e como as lições do agronegócio podem ajudar você a enxergar oportunidades mesmo em tempos de incertezas. Fala, tropa do canal Hora Certa, sejam todos muito bem-vindos em mais esse vídeo que está fantástico. Afinal de contas, falaremos sobre o principal motor do nosso país, o combustível da nossa economia e tudo que está rolando dentro desse setor que, de longe, é o mais importante que coloca comida no prato do brasileiro todos os dias. Mas antes de seguir com o vídeo, já vou lhe pedir que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de vídeos novos. Aê, turma do boi, turma da lavoura, turma do peixe, do porco, da galinha, todos os vários derivados que juntos formam essa cadeia magnífica que se chama agronegócio e que eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. O combustível que impulsionou a nossa economia para frente. Muitos subestimam o peso do agro e focam apenas em setores urbanos da economia, sem nem ao menos sequer compreender o tamanho que é esse setor. Vou contar um acontecimento aqui para vocês. Um comentário que escutei um dia desses atrás. Eu estava em um evento lá em Alphaville, São Paulo, e esse evento aconteceu em um resort. Eu tinha ido de chapéu, como estou aqui, e tinha outras pessoas ligadas ao agronegócio também, mas não era um evento ligado ao setor, era de empreendedorismo, e logo comecei a conversar com um cara que é empresário em São Paulo, e na hora que foi começar o evento, eu e esse rapaz sentou em uma mesa bem na frente. Por eu estar de chapéu, chegou mais pessoas que se identificaram e sentaram em nossa mesa, que também fazia parte do setor. E vendo aquilo, os organizadores do evento tiveram uma sacada em nomear as mesas por setores diferentes. Então aí eles colocaram uma plaquinha escrito agronegócio na nossa mesa. O rapaz empresário que estava sentado ao meu lado leu a placa e indagou: o que é isso? Agronegócio? A princípio eu achei que ele estava brincando, mas aí percebi que realmente ele não sabia do que se tratava. E ainda disse: nem sabia que existia isso. Nessa hora foi onde eu percebi que muita gente não faz ideia do que é esse setor e o quão importante ele é. Não se assustem, mas tem muita gente que acredita que o leite nasce na caixinha. Não faz ideia que para o leite chegar lá no mercado, teve alguns funcionários do campo que levantaram às 3 horas da manhã, foram para um curral cheio de lama, amarraram os pés de uma vaca junto com o bezerro, pegou um banquinho de madeira, sentou em cima dele e começou a tirar leite. E é por esse motivo que precisamos levar essas informações para o pessoal. O agronegócio, ele sozinho representa quase 25% do PIB brasileiro e é responsável por grande parte das exportações, sendo líder em várias delas. Vou lhe dar alguns dados. Ele é o maior produtor e exportador de soja, maior exportador de frango e segundo maior exportador de carne bovina, sendo o maior produtor de carne, inclusive. O Brasil também é um dos principais exportadores de açúcar e o maior produtor e exportador de etanol no mundo. Também é o maior produtor e exportador de café, tanto em grãos quanto solúvel. Além de ser também um dos principais exportadores de milho, algodão, suco de laranja, carne suína, produtos florestais, dentre vários outros. Em 2024, o Brasil exportou em torno de 153 bilhões de dólares em produtos relacionados ao agronegócio, representando quase a metade de todas as exportações que o país teve nesse mesmo período. Segundo dados do CPEA, no segundo trimestre de 2025, o agronegócio como um todo empregou cerca de 26 a 26,8% do total de ocupações no país, contando trabalhadores diretos, como produtores rurais, profissionais do campo, e trabalhadores indiretos, pegando uma vasta cadeia produtiva, englobando a indústria de insumos, no caso fertilizantes, maquinários, agroindústrias, que são aquelas responsáveis pelo processamento de alimentos, como o JBS, Marfrig, Minerva, e também o agroserviços, que são pessoas ou empresas que possuem a finalidade de transportes,
comercialização e consultorias. Em cada 3 funcionários, 1 trabalha para o setor do agronegócio, diretamente ou indiretamente. Dá para entender o tamanho que é esse mercado para o nosso país? Entender esse setor é entender como o Brasil gera riqueza e quais oportunidades surgem mesmo em tempos de crise. O clima político instável gera dúvidas em investidores e empresários. Decisões sobre juros, impostos e políticas públicas afetam diretamente o mercado, mas o agro mostra que com planejamento e resiliência é possível prosperar mesmo em cenários turbulentos. Ele tem mostrado isso há muito tempo e nos últimos anos mais ainda, quando vimos vários setores sendo paralisados durante a pandemia, mas o agro continuou trabalhando firme dia e noite, segurando a economia do país, pois foi o único setor que cresceu naquele fatídico ano. O investidor comum muitas vezes não enxerga como o agro pode influenciar sua carteira. O setor tem relação direta com câmbio, exportações, inflação e até preços de alimento. Então, veja bem, empresas que sofrem influência do câmbio, exportação, inflação, além de empresas ligadas ao setor de alimentos, estão diretamente ligadas ao agronegócio, porque se os preços das ações de uma determinada empresa caem por conta, por exemplo, da alta do dólar, o agronegócio influenciou essa queda. Se outras ações caem por conta de uma elevação na inflação, o principal responsável também é o agronegócio, pois tem uma gigantesca influência na inflação, isso que nem vou falar das empresas do setor de alimentos. Então, percebe o tanto que o setor é importante até mesmo para pessoas e instituições que investem no mercado financeiro? O agronegócio está presente em absolutamente tudo e movimenta todos os mercados existentes no país. Mas o que eu quero dizer para você é que o agronegócio deve ser motivo de orgulho nacional, pois nós somos referência para o mundo todo e muitas pessoas do nosso país sequer sabem sobre sua existência, sem contar aquelas que saem por aí falando mal de um setor que não tem a mínima ideia do que acontece da porteira para dentro em uma fazenda, de como funcionam as produções e principalmente das tecnologias ali empregadas, pois vivemos um momento da nossa história em que estamos presenciando uma gigantesca revolução tecnológica, mas essa revolução não está acontecendo somente nas empresas ligadas ao setor da tecnologia, mas também está acontecendo no campo. Empresas como, por exemplo, a Embrapa faz pesquisas meses após meses, trazendo informações e tecnologias novas, possibilitando o produtor a aumentar sua produção sem ter que necessariamente aumentar suas áreas. Na parte do gado, por exemplo, antigamente a pessoa para enxertar uma vaca precisava colocar um touro e deixá-lo o ano inteiro. Depois surgiu o uso das inseminações artificiais, porém você precisava de um peão acompanhando o cio todos os dias a passos, e aquela que desse cio levava embora para inseminá-las no fim da tarde. Imagina o trabalho. Aí junto com isso surgiu as estações de monta, que é um período fixo para você concentrar as parições, pois desse modo você produz animais mais pesados e mais precoces. Depois surgiu a inseminação artificial por tempo fixo, popularmente conhecido por IATF. Foi uma grande revolução, pois com o auxílio de medicamentos, você concentra o cio da vaca tudo no mesmo dia, descartando completamente o manejo de ter que ficar acompanhando o cio. Basta você fazer um protocolo hormonal e cabum, você insemina todas elas no mesmo dia. E aí foi surgindo outras tecnologias usadas até hoje, como é o caso das transferências de embriões, fertilizações in vitro de embriões. Essas foi alguma das tecnologias desenvolvidas para a pecuária. Teve também o manejo de pasto rotacionado, que possibilita colocar mais animais na mesma área e por aí vai. Na lavoura, por exemplo, temos maquinários totalmente tecnológicos, tratores totalmente autônomos, sendo guiados apenas por GPS. Temos adubação por precisão e já tem protótipo de maquinários sendo controlado por uma única pessoa dentro de um escritório. Isso é tecnologia. Precisa tudo para aumentar a produtividade sem ter que aumentar a quantidade diária. O resultado disso é isso aqui. Mesmo com toda essa força do agronegócio, nós usamos apenas 30,2% de todo o território brasileiro para o setor. Mas vamos entender como está dividido esses 30%. 21,2% está sendo usado por pastagens para criação de gado, 7,8% é destinado a lavouras e 1,2% por florestas plantadas. Aqui é todo o território destinado ao setor do agronegócio. Agora vamos ver o restante do território que é composto. 3,5% está sendo ocupado por infraestrutura. Agora pasme, 66,3% é a área destinada à vegetação protegida e preservação. Você não escutou errado, 66,3% de todo o território nacional está intacto. São 564 milhões de hectares
preservados. Isso dá pouco mais de 43 países da Europa. Você tem noção disso? Dentro desses 66,3%, nós temos 16,5% em terras devolutas ou sem nenhum dono, 13,8% em território indígena, 10,4% em unidade de conservação integral. Agora, para cair o queixo, tá legal? 25,6% de todo o território protegido está dentro de áreas rurais, que está sendo cuidada e protegida por algum produtor rural. São 218 milhões de hectares. Para efeito de comparação, isso equivale a 17 países da Europa. Olha isso aqui, quase metade de todo o território que deveria estar sendo cuidado pelo Estado está na mão de algum produtor que está preservando e cuidando. Ou seja, o produtor rural sozinho preserva uma área que equivale a 17 países da Europa. Só para efeito de comparação, nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam cerca de 74% de todo o seu território destinados ao agronegócio. Consegue perceber a diferença? Isso sim é produtividade alinhado com tecnologia, alinhado com eficiência, alinhado com preservação, e o resultado é exatamente esse que vocês viram aqui. Esse é o lado do produtor rural que ninguém te conta. Pessoas humildes, em sua essência, trabalhando de sol a chuva, de domingo a domingo, fazendo todo o papel do Estado no quesito de proteção ambiental, que não leva mérito nenhum por isso. Pois se tem algo que está cravado em sua essência e que eles levam como conduta para a vida, é querer trabalhar, vontade de produzir e não esperar aplausos, muito menos reconhecimento de ninguém. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser avisado de mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo e fui!